O Lagoinha GC já está no ar e hoje nosso programa está mais do que especial. Temos uma entrevista, um bate-papo, um café com a Amanda Barros, uma pessoa extraordinária que participa aqui da nossa igreja e conta as suas experiências no seu GC e também a nossa lição que também está poderosa e eu tenho certeza que vai edificar muito você. Então, fique ligado. Começamos mais um Lagoinha GC em volta dessa mesa, de fato tendo esse tempo de comunhão, de relacionamento e hoje com uma pessoa tão especial que trabalha aqui na Rede Super, mas também vive a vida da igreja, Amanda Barros. Seja bem-vinda, prazer todo te meu. receber, tomar um café, um suco, comer um biscoitinho, fica à vontade, viu, Amanda? Obrigada. Amanda, ela participa de um GC e ela, apesar de ser jovem, noiva, tá para casar, ela participa de um GC, ela não é líder do GC que ela participa, mas ela é muito envolvida e é muito importante a gente também ter essa realidade, porque nem todo mundo é líder, né? Nem todo mundo lidera. Conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência, como é que é seu GC, se tem algo peculiar. Conta pra gente. Então, o meu GC é maravilhoso, eu sou muito apaixonada por ele, já tem mais de um ano que eu frequento mesmo GC com o meu noivo. E no nosso GC, a idade média é de ali uns 55, 60 anos, por aí. A média, né? A média, porque a maioria das pessoas tem aí na faixa de 60 até 70 anos. E é muito legal pra gente conviver com essas pessoas, porque a gente aprende muito. Então, a partir do momento que nós começamos a frequentar, nós percebemos que a gente estava envolvida no meio de gente muito especial. E eles têm ensinado muito pra gente. A gente participa do GC e também participa da vida deles. E acabou assim que os nossos amigos hoje em dia, as pessoas da igreja com quem a gente se relaciona, quando a gente chega na igreja vai cumprimentar o pessoal porque o GC faz isso, né? Traz essa familiaridade com a igreja pra gente ser amigo e tal. Então, quando a gente chega na igreja e vai cumprimentar os nossos amigos, eles são ali da faixa de 60, 70 anos mais velhos que os meus pais. Então, a gente vai sair pra comer com os nossos amigos, são os nossos amigos que parecem nossos pais. Isso é muito bom. E o que eu tenho percebido nesse tempo, nessa geração, é que os mais velhos, eles estão muito abertos a essa geração mais jovem. Você vê uma igreja que o pastor é jovem e o senhorzinho está ali, ouvindo, ele se abriu à maturidade do jovem. Ainda você disse assim, o quanto nós aprendemos, mas não tenha dúvida do quanto que eles também aprendem com vocês. Vocês é fôlego para eles, né? É como se eles pudessem rejuvenescer mesmo, pudessem aprender a cada semana com vocês. E é muito interessante, Amanda, porque você não lidera diretamente, mas você participa. Você como uma cristã, né? Alguém que é relevante na sua área, que ama a igreja, né? Desde que eu te conheci, é envolvida muito na igreja e tudo. O que o GC representou e representa na sua vida, no seu crescimento espiritual, ministerial? Olha, contribui muito. Por quê? O GC é um espaço onde a gente consegue, no meu caso especialmente, que eu me relaciono com pessoas que são mais experientes do que eu, que têm mais sabedoria do que eu, que têm muito para me ensinar. Essas pessoas ajudam com que a gente esclareça as dúvidas que a gente tem, às vezes durante a pregação do domingo. Às vezes a gente tem alguma dificuldade e a gente precisa compartilhar com alguém. E compartilhar com alguém que já viveu o que eu estou vivendo é muito engrandecedor. Sim. Então, assim, as pessoas que estão liderando o nosso GC e as pessoas que participam são pessoas muito ativas na igreja também. São pessoas que sempre estiveram, né, envolvidos em ministérios e eles são muito ligados, muito ativos, muito ligados um ao outro. Então eles ensinam pra gente sobre comunhão, sobre a importância eles são pessoas que envelheceram entre amigos. Sim. Então eles são amigos de GC há muitos anos, há, sei lá, 30 anos que eles frequentam o mesmo ministério, o mesmo GC. E a gente chegou no meio desse negócio aí já acontecendo e pra gente é muito bom. Então eles contribuem muito para que as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia sejam sanadas a partir da experiência deles, para que as dúvidas que a gente tenha sejam esclarecidas, para que a gente aprenda com eles também e para que a gente tenha a oportunidade de ensinar. Sim. Porque como você falou, eles perguntam pra gente, eles tiram dúvida a respeito de coisas que
que eles ainda não sabem, de coisas não que é da eles... geração deles, É, exatamente. Essa troca é muito positiva, é muito legal para nós. E essa troca só acontece assim, dentro de um GC, né? Esse olhar nos olhos, esse relacionamento que dentro de uma celebração você não consegue ter. É sentado no sofá, numa cadeira, dentro de uma casa, sem pressa para ir embora, ainda que o GC Sim. tenha o seu período ali que acontece, né? Isso acontece olhando nos olhos mesmo, e é esse aprendizado mútuo. E é até interessante a gente até trazer para esse lado. O GC, ele é esse aprendizado. O tempo inteiro você está dizendo assim, nós aprendemos, nós passamos e a gente cresce e um transmite sabedoria na vida do outro. E é muito importante você... porque dentro do programa aqui a gente tem o costume de trazer muitos líderes, mas tem um outro lado, né? Sim. Como que você se sente motivada a participar semanalmente de um GC, mesmo com seus desafios de trabalho? Porque o líder, ele já tem essa responsabilidade, ele já tem isso e tudo certo. Mas como que você, sendo uma frequentadora de um GC, se sente motivada a participar e entende essa necessidade de estar junto dentro de um discipulado? O GC ele contribui tanto positivamente para minha vida que para mim é necessário. Então eu e o meu noivo, nós entendemos que a gente precisa mesmo de estar lá. Então pra gente é muito gostoso, além da gente descontrair, da gente encontrar com os nossos amigos, da gente conversar, ter essa oportunidade de trocar essas experiências. A gente encontra com as pessoas no domingo e a gente fica com saudade, querendo sentar para conversar com elas. Então eu encontro às vezes com eles no domingo, só cumprimento, mas a gente fica doido para chegar à quinta-feira, para sentar mesmo, para conversar, para ouvir, para abraçar. Então pra gente é necessário, a gente precisa. E quando a gente vai fazer o planejamento da semana, às vezes aparece algum compromisso, alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente já manda mensagem um pro outro, tipo, tem tal coisa para fazer, mas era na quinta, vamos tentar jogar pra sexta, né? Porque aí a gente não perde a célula. Então a gente sempre tenta conciliar a agenda para que a gente não falte no GC. É exatamente isso que você disse, vocês entenderam a necessidade. Deixou, Sim. Não é um peso, é um prazer. O que a gente precisa entender dentro desse trabalho, nessa visão de pequeno grupo, é que quem é beneficiado somos nós. Exatamente. Não é só dar, todo mundo, a nossa vida não é só de se doar, de se dar, não, é de receber. Sim. Né? E o GC ele tem essa realidade de você ao mesmo tempo de inspirar, é inspirado, de dar e recebe, né? de ser bênção, mas também é abençoado e acaba sentindo falta. Por quê? Porque começa a fazer parte da sua semana, da sua realidade de vida, como você disse. Você vai sair depois do culto, as primeiras pessoas que você lembra é as pessoas do seu GC, são os seus amigos. E gera vínculo, assim, às vezes uma necessidade tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver, você Amanda, tá noiva, às vezes é uma necessidade, falando, gente, deixa eu perguntar a fulano. Claro. Eu acho que ele vai poder me instruir, pode me dar um conselho com mais sabedoria. O que você acha? O que você pensa, né? Eu lidero um GC, esse GC tem empresários, tem médico, tem advogados, né? E às vezes uma necessidade pessoal. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você nessa área, a gente é referência para ele espiritual, a gente é pastor, alguma coisa do tipo, mas ele também é uma referência, cada um no seu lugar. Por isso que nós temos como pilar da igreja a pessoa certa no lugar certo, né? Então cada um com o seu dom, inspirando e sendo verdadeiramente a igreja, né? Que conselho você dá para aqueles que estão nos ouvindo, que frequentam culto, são evangélicos, estão numa comunidade de fé, seja Lagoinha ou seja uma outra igreja? Mas eu acho que não queria, eu não tenho ânimo para participar de um GC. E você, com tantas atribuições, serve a igreja, trabalha, é muito ativa, está aí já prestes aí nessa fase de casamento, de pensar, e ainda assim prioriza. O que você diz? Olha, como eu te falei, eu entendo realmente que é uma necessidade. E as pessoas precisam experimentar isso, porque eu já estive na igreja e não participando de um GC.
E eu hoje participo de um GC já há bastante tempo e faz muita diferença. É muito importante você estar inserido em um GC, por quê? Você tem a oportunidade de se relacionar com as pessoas. A gente se encontra como igreja para ter comunhão. Né? O objetivo da reunião como igreja é para que haja comunhão. E no GC a gente consegue ter comunhão com as pessoas de verdade. De você ouvir, de você conhecer o coração das pessoas e saber a quem recorrer. Sim. Porque eu sou a principal beneficiada pela minha presença no meu GC. Então eu preciso estar lá porque eu me beneficio disso. Eu necessito de me relacionar com essas pessoas, da contribuição que essas pessoas têm para a minha vida. Então, igual você falou a respeito das suas demandas pessoais, né? Que você tem a quem recorrer. A partir do meu GC, eu conheci pessoas que têm mais tempo de casamento do que eu tenho de vida. Então, eu vou começar a minha vida de casado tendo referências muito positivas, porque às vezes a gente não tem referências positivas dentro de casa, às vezes a gente não tem referências positivas na nossa família, e a gente tem as pessoas da igreja como pessoas que a gente só cumprimenta, vê de longe, não se aprofunda. E eu tenho experiências dentro do meu GC de casamentos muito bem-sucedidos, de pessoas que são muito felizes em seus casamentos, que já têm 40, 50 anos de casado. Então, não só nessa área, mas na área ministerial, na área profissional, o GC contribui para essa troca de experiência que só acontece quando a gente tem tempo para parar, conversar. Então, o meu conselho para todo mundo é que frequente um GC. E se você, às vezes, não se enquadrou exatamente nos GCs que você já conheceu até hoje, você pode encontrar ainda um GC que vai que vai atender o seu perfil, a sua necessidade, onde você vai se sentir bem. É isso aí. E dentro de mais de 5.000 GCs acontecendo, tenho certeza que tem um assim, a sua cara, seu perfil, te esperando. Se você é solteiro, vai que o varão tá lá te esperando, né? As pessoas, amizades de uma vida, enfim, amigas, talvez você se sente tão sozinho, são tão sozinha, e dentro de um GC você tem amigos para uma vida inteira. E é isso aí, muito obrigado, viu, Amanda? Eu que agradeço. Nos inspirou tanto e diante desse bate-papo, nós queremos mais uma vez reafirmar o nosso coração para você. O nosso intuito aqui não é número, não é método, pelo contrário, é ser igreja, é ter discipulado, é viver essa essência da igreja e do cristianismo, e que você possa ser de fato abençoado por cada bate-papo aqui dentro do Lagoinha GC. Viu? Compartilhe isso, divulgue, porque eu tenho a convicção de que tantas pessoas precisam ouvir o que o Senhor te deu a oportunidade de ouvir por meio desse programa. Então, que Deus abençoe você. E chegou o nosso momento de compartilhar da palavra do Senhor, a nossa lição que está na nossa linda agenda e também disponível no lagoinha.com, claro, mas se você tiver a nossa agenda, você pode encontrar na Livraria Seara da nossa igreja com todas as lições do ano, e vai ser bênção você ter ali diariamente esse estudo para que o seu GC seja cada dia mais abençoado e mais excelente. E o tema da lição dessa semana é: em nenhum outro há salvação. Que coisa maravilhosa! Vamos ler um texto base, Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler comigo? Acompanhe a leitura, Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado,
sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a lição e o texto dessa semana. Vamos discorrer um pouquinho a respeito desse texto, né? Primeiro, vamos pensar uma discussão. Você entende que Jesus é o único caminho, o único que pode salvar o homem? Tal como Pedro e João, você tem ousadia para afirmar isso com convicção, né? Você tem essa certeza de que Jesus é o único, Ele é o Salvador da humanidade, porque o texto tem como série, como ali a essência do texto é sobre esse único, Jesus, o Salvador. Mas vamos trazer uma exposição do texto. Vemos muitas pessoas ultimamente, né, nessa geração, vivendo em busca de prazeres, riquezas e satisfações que são paliativos e o que reflete a urgente necessidade de preencher o vazio existencial que está no coração do homem. Infelizmente, vemos essa realidade inclusive dentro das igrejas. Muitas vezes um evangelho diluído atrai, mas por estar contaminado as pessoas ficam cada vez mais distantes do Senhor e da essência do genuíno relacionamento com Ele. Essas pessoas podem ter uma busca nas igrejas, mas será em quem elas têm buscado? Será que é realmente no único que pode salvar? Se formos à igreja atrás de bens ou aquilo que Deus pode fazer por nós, estamos com a motivação errada. Precisamos buscar unicamente por aquele que pode nos dar, além de bens materiais, Ele pode nos dar a vida eterna, porque Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. O objetivo dessa lição é entender que nenhum bem ou prazer pode trazer satisfação completa em nosso coração, uma vez que somente por meio de Jesus somos completos. O contexto do texto lido é um relato, né, onde os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os religiosos da época que estavam na igreja todos os dias, não conheciam o Salvador, a pedra angular. Eles não buscavam como o único que era capaz de dar realmente o que precisavam. Podemos ter tudo nessa vida terrena, ou mesmo não ter nada. O que realmente importa é se temos ou não a salvação. E para isso precisamos buscar e conhecer um único que pode nos concedê-la, Jesus Cristo. Então, você percebe essa lição, uma lição tão poderosa, onde nós reafirmamos o senhorio, o governo de Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é quem governa. E só aqueles, né, que, por iniciativa do Senhor, o conhecer, o entregar, né, o ouvir, pode ser salvo. Então, que essa lição de hoje você possa inspirar a todos que os prazeres da vida não conseguem preencher o vazio, o buraco do nosso coração. Somente Jesus pode preencher a nossa vida, e que isso seja motivo para você buscar mais e mais conhecer as Escrituras, o Evangelho, né? O texto fala de Pedro e João sendo interrogados porque um homem havia sido curado. Uma bondade do Senhor para com o ser humano. E diante, né, da sabedoria e da presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, eles aceitaram, na verdade eles reconheceram o Deus da salvação. E Pedro, muito audacioso, ousado, ele disse: olha, o Deus no qual vocês crucificaram Ele, a pedra angular, é esse Deus, é em nome desse Deus que esse homem foi curado. Irmãos, tenha ousadia em pregar o Evangelho, tenha ousadia em pregar o Deus da salvação,
que Ele é o nosso Senhor. E como nós podemos aplicar? Né? Você já confessou Jesus como seu Senhor e entregou sua vida a Ele? Se ainda não faça, talvez você, né, que vai ter pessoas dentro do seu GC que ainda não são salvas, né? Ou dentro da sua família, do seu contexto de trabalho. Se ainda não o fez, faça agora, pois não há outra forma de se chegar a Deus a não ser pelo próprio Cristo, né? E essa lição é a nossa lição da semana, onde você é abençoado, inspirado por meio do livro de Atos, escrito por tanta sabedoria através de Lucas, né? Trazendo essa ideia da certeza de Jesus como dono da igreja, o dono da igreja de Jesus. Seja você bênção nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos dos feitos e da bondade do nosso Deus. E por meio dessa lição, tenha só uma certeza, somente Jesus, a boa notícia, o Evangelho, que é Ele. Jesus é o nosso Evangelho, é a boa notícia. Só Ele pode salvar sua casa, você e todos aqueles que Deus permitir viver ao seu lado. Que essa lição possa abençoar o teu GC, você possa, se você é líder e está aqui, possa estudar mais, possa se capacitar mais, pegar ainda mais ferramentas para que o nome de Jesus possa ser glorificado. E agora chegou o momento de alguns GCs espalhados aí desse mundo afora possam participar aqui do nosso GC, então acompanhe aí os nossos vídeos. Oi pessoal, aqui Lagoinha Santo André, GC Novos Casais, para vocês. Nós amamos o nosso GC! Uhul! Você viu aí a participação dos nossos GCs, que isso possa inspirar você também a participar aqui conosco. Basta você pegar o seu celular, gravar um videozinho no seu GC, né, dizendo eu amo meu GC e poste nas suas redes sociais com a hashtag eu amo o meu GC, eu amo o meu GC. E eu tenho certeza que você vai estar abençoando muita gente vai dizer, olha, eu também quero participar. E além de tudo, pode ser que você participe aqui do nosso programa, que tem abençoado milhares de pessoas. Seja você uma bênção. O Senhor vai dizer, se tu uma bênção, seja você esse instrumento, esse canal desobstruído nas mãos do Senhor. E nós vamos ficando por aqui, que esse programa continue abençoando você. O nosso intuito é que a tua casa seja cuidada, você seja discipulado, cresça espiritualmente, viva os sonhos de Deus para você, o centro da vontade do Senhor, no nome precioso de Jesus. Como eu disse, nós vamos ficando por aqui e eu abençoo a sua semana, abençoo a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima semana.